Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Videocast Transporte Moderno. Quais são as ferramentas necessárias para uma logística mais eficiente? Essa pergunta, ela tá na cabeça de todo transportador, operador logístico, porque eficiência significa redução de custo, otimização e vários outros benefícios. Para falar sobre esse tema, sobre sistema inteligente de gerenciamento de frota por nuvem, eu trouxe aqui Marcos Braga, gerente comercial da Driving, que é uma empresa chilena, está no Brasil há 5 anos. Muito prazer, seja muito bem-vindo aqui ao nosso videocast, Marcos. Prazer é todo meu, Aline, obrigado. Vamos falar um pouco de tecnologia aplicada a transporte hoje. Vamos brindar. Com certeza. Então, me conta um pouco sobre a Drive, conta para nossa audiência. Como eu tinha apresentado aqui, é uma empresa chilena. Perfeito. Que está aqui há 5 anos. Correto. Eu achei muito interessante aí o começo da história no Chile, que começou com os Correios de lá. Exato. Conta um pouco essa linha do tempo e como é que você chegou, em que momento decidiu vir aqui para o Brasil? Muito legal essa pergunta. Eu gosto muito de contar a história da Driving, porque é uma história muito bonita. Sócios trabalharam em grandes empresas de bens de consumo, entre elas Mondelez. Se juntaram, né, 2 amigos da faculdade, né, que são hoje o founder e o co-founder da empresa, se juntaram tiveram a ideia de fazer uma solução focada em algoritmo para roteirização nesse início, se juntaram, montaram um MVP e tiveram aí já meio que o governo chileno olhando essa oportunidade, investindo, dando um aporte inicial ali para esse MVP escalar. E aí o primeiro cliente da Driving foi o Correio Chileno, né? A Chile Express. Então assim, já nasceu com um desafio enorme de roteirização e capacidade de processamento. E deu super certo esse primeiro cliente, o Chile Express. E aí posterior a isso a Driving ela foi ganhando corpo, crescendo dentro do Chile, né? Isso daí eu falo há um pouco mais de 10 anos, 11 anos de empresa, desde o nascimento dela. E aí foi dando certo. E aí posterior a isso, posterior a 3 anos, começou a internacionalização da Driving, né? Então, de uma forma estratégica, se priorizou países em torno do Chile, na América do Sul. Então, se expandiu para o Peru, se expandiu para a Colômbia, posterior se expandiu para o México, se expandiu para o Brasil, né? Se expandiu para operação na América Central, vários países da América Central, se expandiu para o Chile, se expandiu para a Espanha por motivos óbvios de língua, né? Então hoje a Driving ela está presente em 8 países, contando com o Chile, com um escritório próprio, né? CNPJ, né? Driving lá dentro desses países. E operação como um todo em 25 países, né? Porque tem países que ainda tem pouca operação, que ainda não faz sentido se investir no escritório, mas esse é o objetivo sempre central da Driving, né? Ela tem uma missão de se tornar um dos 5 maiores TMS do mundo, né? Esse é o grande... Por isso essa internacionalização. Isso. E eu acredito que o Brasil seja uma boa escola para isso, né? Sim. Deve ser um dos países mais complexos, se não o mais complexo até agora, né? Não, com certeza. A Driving ela já está atingindo ela foi um dos últimos países desses 8 que eu falei a receber a começar a operação, e ela já está com o terceiro, quase segundo faturamento da companhia. Já representa o segundo. Tá fora segundo, do Chile. Tirando o Chile, que é o primeiro, por motivos óbvios, sim, já está entre segundo e terceiro. Tem brigado ali, entre aspas, com o México e a Colômbia, que começaram antes a solução, né? Então, é bem interessante esse tipo de informação. É interessante porque faz a gente refletir a necessidade que o país tem, por ser um país de dimensões continentais, como a gente estava falando agora há pouco, são vários países dentro de um país, onde se faz necessária essa otimização mais inteligente da frota. Com certo? certeza. Conta pra gente como é que funciona esse sistema e por que ele tem avançado tanto no país. Perfeito. Bom, o sistema, o core dele é basicamente um TMS, né, que faz um sistema de gerenciamento de transporte,
na nuvem, né? Então, por isso que é SaaS, né? Software as a Service, porque não vamos instalar software em nenhum computador. Basicamente, você vai ter um web service, né? Um site ali com um usuário e senha, na qual você vai aprender a mexer na plataforma e fazer a gestão, o gerenciamento da sua frota focado no transporte, né? E aí a base do sistema é um roteirizador inteligente, né? Otimizado, um monitoramento que é alimentado pelo aplicativo do motorista, né? Então você tem um aplicativo Driving que funciona tanto em iOS quanto Android. E esse aplicativo, conforme o motorista vai executando uma rota de entrega, uma rota de coleta ou uma rota mista, os parâmetros, tudo que vai acontecendo, os alertas são disparados de forma automática, em tempo real, por conta que temos algoritmos inteligentes que vão monitorando. Aquele veículo desviou da rota. Aí, por conta de latitude e longitude, se dispara um alerta de desvio de rota. Aquele veículo está parado por mais de 10 minutos naquele cliente. Foi planejado 10 minutos inicialmente. Tempo excedido, vai disparar um outro alerta. O motorista não está seguindo a sequência de entrega, né? O pedido foi entregue de forma parcial. Então, tudo isso que vai acontecendo em tempo real na operação é disparado de forma automática. O motorista não precisa apertar um botão, desviei a rota ou entreguei parcial. Tudo isso vai acontecendo conforme ele vai seguindo a etapa de execução da rota, né? Tá, e no final das contas é redução de custo, né? Sim. Vocês têm até alguns cases interessantes, vocês estavam me contando. Redução de custo porque você consegue otimizar melhor a frota, você consegue, inclusive, você estava contando, reduzir o número de caminhões, né, em operação, que é a otimização, né? Sim. Enfim, diversas outras formas de redução. Aonde que o operador pode chegar usando um sistema, uma inteligência como essa? É que assim, o início de tudo é a otimização do veículo para fazer a rota. Conforme eu otimizo a rota, né, ou seja, eu coloco a maior capacidade, a quantidade de pedidos possíveis dentro de um veículo, respeitando uma série de premissas, que seja a jornada laboral do motorista, as particularidades de cada endereço que eu vou visitar, combustível do veículo, né? Então, autonomia do veículo e outros fatores. Então, em cima disso, o algoritmo vai trazer o melhor cenário, ou seja, o melhor mix de frota, e vai falar, olha, operador XYZ, para essa quantidade de pedidos aqui, dentro do seu grupo de frota, ela vai ser executada da melhor forma possível com 35 veículos, sendo 20 carretas, 10 HRs e 5 Fiorinos, por exemplo. Então, o algoritmo vai trazer essa inteligência de roteirização para ele. E aí, obviamente, acaba trazendo redução de custos, porque se você pega um cenário na qual ele não tem um sistema, ou ele tem um sistema de roteirização muito simples, e compara com um algoritmo da Driving, que traz muito mais otimização com muito mais parâmetros, ele percebe que você consegue trazer um planejamento com menos veículos e o mais importante, né? Quando se valida isso, coloca isso na prática, vê que é possível realmente executar da forma que foi planejada. E a Drive faz toda uma análise desse mapeamento e oferece soluções. Como é que funciona? Assim... Por exemplo, eu tenho um grupo de caminhões ali que inicialmente eu estava usando mais do que eu deveria e vocês identificaram que ele pode usar, sei lá, uns 3 ou 4 caminhões a menos. Vocês passam esse diagnóstico para esse transportador, é isso? Vocês conseguem fazer essa análise e ajudar nessa resolução de problema. Ou o transportador ele já vem com a dor dele, olha, eu precisava reduzir o número de frotas, eu precisava reduzir o consumo de combustível. Ele já vem com essa dor? Às vezes ele nem sabe. Quando você fala transportador, não é só transportador, né? Pode ser um varejista, pode ser uma indústria que tem frota, tem operação de transporte, né? Imagina o seguinte, para a Drive-In poder atuar, não precisa ser só um transportador. Basta a empresa ter uma operação de transporte e basta, né, esse segundo ponto é bem importante, basta ela ter veículos que trabalham de forma dedicada para ela, ou seja, que 100% do que está lá dentro pertence a ela. Então, dado esses dois fatores,
eu já consigo Mesmo trazer uma que solução. ela entregue na mão de De um um terceiro, transportador. mesmo que seja um terceiro. Se ele Aham. está dedicado para apoiar ela, e aí a riqueza da solução é que ela pode ir direto nesse transportador, ou ela pode ir no cliente que contrata o transportador. Ambos podem ser os nossos clientes, né? Então, essa é a parte mágica da solução. E aí, com relação à sua pergunta inicial, das dores, muitas das vezes o transportador ou a indústria, eles não sabem direito todas as dores. Eles sabem que existem dores, eles sabem que existem ineficiências, Mas não sabem quais, não sabem exatamente. quais. Vocês dão um diagnóstico. Dão um diagnóstico. Então, assim, obviamente, eu tenho diagnósticos que são bem similares para aquele tipo de indústria. Então, todos os clientes daquela indústria, as dores são parecidas, mas nunca é 100% igual, porque tem operações que são muito particulares, mas eu já consigo trazer um norte para ele, né? Então, eu tenho essas dores iniciais que ele não sabe e as dores que ele vai me trazer. E em cima disso eu monto o diagnóstico, e aí quando você bem trouxe assim, ele tem um cenário inicial que ele já sabe que não é eficiente. Eu uso esse cenário inicial para fazer o depara e falar para ele, olha, você está usando isso e você pode usar isso. E aí a gente fala, coloca para rodar dessa forma para você validar a operação. E aí eles realmente entendem que o que foi planejado pela Drive-In trouxe eficiência, né? Então, essa é a garantia que o sistema funciona, né? Senão, não estaria presente em 25 países com operação rodando se realmente não fosse eficiente. Sim. E nesses 5 anos que vocês estão aí no Brasil, dá para fazer uma análise quais são as principais dores que essas empresas apresentam ou que vocês fazem o diagnóstico? O que geralmente mais precisa melhorar? Tá. Eu vou pegar dores gerais, porque eu tenho dores distintas por segmento, Sim, eu né? entendi que cada segmento tem a Isso. sua complexidade, mas quando a gente vai olhar no cenário macro Perfeito. da logística, imagino que você tem ali um padrão, né? Sim, sim. Eu tenho dores de roteirizações manuais, né? Então, seres humanos roteirizando na mão, literalmente, Mesmo com a tecnologia tendo avançado mesmo com a tanto. tecnologia tendo avançado. É cultural. É cultural. Isso é um paradigma que está sendo bem quebrado, né? Assim, a gente vem notado uma mudança, uma transformação digital nos principais usuários da logística, né? Hoje você tem cursos profissionalizantes, hoje você tem profissionais que estudam a logística, e antes você tinha um cenário que os profissionais, eles viviam da logística porque trabalhavam ali e aí aprendiam de uma forma informal, né? Então hoje tem um pouco mais de qualificação, porque hoje existe tecnologia embarcada. Então as pessoas, os profissionais precisam entender dados para entender comportamentos e padrões para atuação, né? Então, respondendo a sua pergunta das principais dores, uma roteirização manual, que a pessoa faz na mão, então ela perde muito tempo, e você tem que confiar no lado humano. E assim, para o humano, roteirizar uma rota de 40 paradas é muito complexo. Não é uma questão da pessoa não ter a capacidade, é muito complexo, entendeu? E aí você pode ter um algoritmo que resolve isso, né? E por que você acha que ainda persiste essa cultura de fazer manualmente? É porque ainda existe um bloqueio de algumas empresas de enxergarem uma solução como custo e não como investimento, entendeu? Só que eu trago o ROI para ele, porque imagina, vou fazer um exemplo bem didático. Você é uma empresa de transporte, você tem 30 veículos e você roteiriza na mão e aí a sua operação dá 30 veículos no dia cheio. Eu vou lá e com o mesmo algoritmo mostro que você consegue fazer com 28. Vamos supor que os 30 veículos que você tem são veículos terceiros, agregados, e você paga uma diária de R$500 para cada motorista. Se você diminui 2 veículos, você diminuiu R$1.000 no seu dia. Se você multiplica isso, vamos supor que a sua operação seja de segunda a sábado, ou seja, 26 dias no mês. Se multiplica 26 vezes 1.000, são R$26.000 que você deixou de gastar naquele mês, né? Então, dependendo do tamanho da operação, o valor que você está economizando nesse exemplo é menor do que o valor que você precisaria para investir na solução, entendeu? Então, assim, falta ainda um pouco desses tipos de clientes entenderem que existe um ROI envolvido, né? Que a gente está querendo trazer um melhor controle da operação e mudar a forma como ele trabalha.
quer transformar essas pessoas em seres mais estratégicos, orientados a dados. Por outro lado, é aí que está o potencial de crescimento dos negócios da Driving, né? Sim. Nesse trabalho de convencimento, né? Sim, sim. Acho que também, assim, o convencimento é importante, mas eu acho que os clientes têm percebido pelos cases de sucesso que a Driving tem trazido, né, pela quantidade de clientes e países que nós atendemos, que realmente a solução ela funciona, né? Então acho que o case de sucesso ele ajuda a endossar esse tipo de dúvida do cliente. Você tem aí em mente um case que tenha marcado bastante a sua trajetória aí à frente desse gerenciamento da expansão da marca no Brasil? Eu tenho alguns, mas Mas o vou que te escolher. marcou? Que foi nesse sentido, que era um cliente que talvez fizesse de uma forma mais manual e passou a usar um gerenciamento, um sistema como esse. Eu tenho, por exemplo, de um cliente que ele tinha um sistema de roteirização, basicamente isso, não tinha mais nada, não tinha uma torre de controle embarcada, e ele roteirizava e ele enxergava que ali era o mais eficiente. E aí, em algum momento, alguém lá internamente falou, qual é a certeza que nós temos que isso é o mais eficiente? E aí a Driving foi usada como ferramenta comparativa. Né? E aí a Driving trouxe mais eficiência de rota, menor quantidade de veículos, um planejamento mais rápido. Né? Então, assim, diminuiu a quantidade de veículos, fez o planejamento de forma mais rápida, né? Trouxe parâmetros novos para fazer a roteirização. E aí o cliente falou, beleza, o entregável aqui você está me trazendo 15% a menos de veículo do que essa solução. Agora eu vou colocar para rodar para ver se realmente isso é factível. Colocou para rodar, viu que era factível, falou, realmente o que a Driving está me trazendo é verídico. Né? E aí por conta disso se trocou essa solução anterior pela solução da Driving. E aí, por conta da velocidade em fazer o planejamento e a facilidade no uso da plataforma, eles resolveram desenvolver uma torre de controle única numa unidade que fica no interior de São Paulo. Numa unidade deles. Uma unidade deles, que é a unidade central, onde tem o maior volume. Que não era a única a torre de... É porque cada base roteirizava de forma independente. Ah, tá. Não era padronizado. Não era padronizado e nem todas as bases usavam o sistema antigo. Então você tinha uma variação muito grande de como era feito o modus operandi de roteirização. Então essa base central ela começou a roteirizar todas as outras bases do Brasil e as outras bases do Brasil usam a Driving somente para fazer o monitoramento. Porque a plataforma também permite, obviamente, você tem uma torre de controle, você vai monitorar o que está acontecendo, né? Então, foi muito legal. E fizemos o rollout de todas essas bases em 7 meses. São mais de 15 bases, né? Então, isso mostra como a ferramenta, ela, após você passar a curva inicial de aprendizado, como ela é fácil e simples de escalar. Exige aí treinamento de quem está no gerenciamento da frota. Sim. Para trabalhar em conjunto com vocês, como é que funciona? Mas aí o que é muito comum, né? O nosso CS, a pessoa que vai implementar a Driving dentro de uma empresa, ela vai ter lá os key users do cliente, vai treiná-los e em cima disso, esse key user, os que ficam expert na ferramenta, os que mais recebem treinamento, eles viram replicadores da ferramenta dentro da empresa. Então, assim, no caso desse cliente, eu não precisei fazer o treinamento das 15 bases, por mais que fossem só para monitorar. Os key users que foram treinados na base central replicaram os ensinamentos da solução para as outras bases, né? Sem contar que a Driving, além de ter essa figura do CS, que implementa, acompanha, ajuda no suporte, pensa de forma estratégica com o cliente, provoca ele, você tem também um chat dentro da plataforma com atendimento humanizado, acho que é importante frisar isso, o atendimento é humanizado nesse chat. Além disso, você tem uma sessão de perguntas frequentes com respostas prontas das principais dúvidas e também vídeos tutoriais dos principais módulos que são treinados. Então, assim, se aquele key user esqueceu algum detalhe, ele pode voltar lá, assistir o vídeo quantas vezes ele quiser para sanar a dúvida que ele tem. Agora, a gente estava falando, antes de começar a gravação, da questão de cada estado ser como se fosse um país, né? Então, a logística no Rio de Janeiro é uma coisa, São Paulo é outra e assim vai. Nesse tempo todo oferecendo esse sistema, essa gestão aí para os seus clientes, o que você enxerga aí de região mais complexa
em termos de gerenciamento, desse planejamento, enfim? Boa pergunta. Com certeza, pensando no universo Brasil, o Rio de Janeiro é o mais desafiador. É onde está o maior número de roubo de carga, né, também, né? Sim, sim. Então você tem um desafio, Mas por quê? você tem dois desafios, né? Você tem uma questão ali da região, né, que realmente existem muito roubos de carga, né? Então isso é algo que a gente não vai conseguir controlar com a tecnologia, mas a gente consegue mitigar isso. Então, quais são os dois grandes desafios do Rio de Janeiro? Essa questão topográfica, né? O Rio de Janeiro, obviamente, por ser uma cidade litorânea, você não tem uma faixa tão extensa, territorial, você tem muitos morros na cidade do Rio de Janeiro, então você tem uma questão de difícil acesso para algumas regiões e algumas regiões muito perigosas que também inibem o acesso, que talvez não sejam interessantes a ter o acesso. Então eu tenho um desafio de roteirizar, considerando regiões que são zonas restritas, que eu não posso dar aquela opção de local para eles entregarem a carga. Eu tenho esse desafio e, além disso, eu tenho que tentar roteirizar de uma forma com que a rota seja mais fluida possível, mesmo sabendo que você tem uma questão que você não tem muitas vias alternativas no Rio de Janeiro. Né? Você tem uma questão que não é que nem São Paulo, que você tem várias vias alternativas. Então você tem essas duas questões e tentar atender o cliente no menor prazo possível, né? Qualquer cliente que mora numa grande capital, ele tem um nível de exigência de recebimento imediato, né? Sim, então ainda mais com e-commerce. Exato, então eu não posso tratar o cliente do Rio de Janeiro diferente de como eu trato o cliente de São Paulo. Os dois vão ter uma ansiedade em receber o seu pedido muito rápido. Isso pensando no B2C, né, por exemplo. Tá, então é o Rio de Janeiro e tem essa questão do roubo de carga que impacta bastante. E aí a gente mitiga isso criando zonas restritas, zonas proibidas que não pode passar de jeito nenhum, e zonas restritas que o veículo só pode passar de um certo horário até certo horário. Quando o cliente do Rio procura você, é mais para sanar essa dor da questão da segurança? Ele quer... Principalmente. Ele, na verdade, ele precisa ter um controle a mais, né? Porque se você pensar em transportadora, por exemplo, os caras vão ter rastreador. Na verdade, grandes capitais, as seguradoras não fazem seguro se os veículos não têm rastreador, né? Então eles precisam ter rastreador embarcado no veículo. Só que o rastreador ele só cobre a localização do ativo veicular. E aí a Driving vem para fazer a gestão do que está dentro do veículo, né? Que muitas das vezes vale muito mais do que o veículo, né? Se você está carregando produtos que têm um valor agregado maior, você tem um desafio de... Você não vai encher um veículo de iPhone, por exemplo. Então, qual que é o desafio aqui? Fazer uma roteirização de valor de nota fiscal. E a Driving vai te entregar isso. Vai te falar o máximo que você pode colocar dentro daquele veículo para levar uma carga valiosa, né? Aí, lógico, né? Nesse exemplo que eu dei do iPhone, não vai ser uma carreta, vai ser um veículo menor, né? Que não vai estar, obviamente, vai estar disfarçado e por aí uma série de medidas preventivas que são feitas, né? Agora, ainda nessa questão de cenário logístico, vocês que estão em tantos países, faz uma comparação aí, o Brasil com relação ao Chile, são realidades diferentes. Mas o que mais, para você, na sua visão, né, você, Marcos, o que você acredita que seja mais assim diferente entre Brasil e Chile, Brasil e outros países que você citou aí da América Latina, que faz com que o Brasil seja mais complexo ou menos, né? Eu vou fazer dois comparativos para você, um do Brasil e do Chile e outro do Brasil com outros países da América Latina. Tá? Com relação ao Brasil e Chile, o Chile tem uma área de atuação bem menor, né? Muito dos negócios lá no Chile acontecem na Grande Santiago, e a Grande Santiago ela ocupa uma área bem interessante no Chile. Lembre-se, né? No norte do Chile você tem o deserto do Atacama e no sul você tem florestas já indo ali para a região da Patagônia, regiões que são um pouco densas, né? Por conta da temperatura, né? É muito frio. Então você tem essa questão no Chile. No Brasil você tem um país que você tem vários países distintos dentro do mesmo país. Que a gente estava falando, né? No Chile você tem 10 milhões de habitantes, no Brasil você tem mais de 200 milhões. Além do Chile você tem uma área de atuação menor, no Chile, comparado ao Brasil, é um país muito mais seguro. Então você não tem tanto esse problema de zonas restritas por questão de segurança. Você tem zonas restritas por questão de aquele veículo que carrega uma carga perigosa, ele só pode rodar naquela avenida
das 7 da noite à meia-noite, mas é uma restrição por conta do tipo de veículo, não por conta de segurança. Aqui você tem restrição por tipo de veículo e por segurança, né? Pensando aí muito no universo do Rio de Janeiro, por exemplo, ou algumas regiões de São Paulo, né? Então, acho que esse comparativo do Brasil e do Chile, os principais fatores são esses, né? Agora, fazer Comparando uma com outros países. pensando em outros países da América do Sul, que a gente acha, às vezes, a gente tem mania de achar que o Brasil está atrasado para tudo. Porém, quando a gente compara com outros países aqui da América do Sul, a gente está bem avançado. A gente está bem avançado. Então, em que sentido, principalmente? é muito normal eu fechar um cliente que ele já tem uma tecnologia embarcada, só que uma tecnologia mais simples. Mas ele tem uma tecnologia embarcada. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. E fora? E fora, muitas das vezes, Nem o cliente tem. não tem nada de tecnologia. Entendeu? Então, Aquilo que você falou de mapear na mão, fora é mais comum ainda. É mais comum. Lá fora também você tem uma questão de criar uma inteligência de quando o motorista vai entregar uma carga, a gente chama de pré-pago, né? Ele já coleta o dinheiro que ele tem que receber no momento que ele entrega. Então a pessoa já paga no momento que ele traz o produto. Então o que o roteirizador faz? Ele já vai, além de ele roteirizar, ele já vai trazer o quanto que o motorista tem que receber em cada parada. Isso não é muito comum no Brasil, isso é mais comum em alguns países Mas da América. isso é bem positivo para o motorista, né? Sim. Ele saber exatamente Exato. e também receber na E hora, aí depois né? ele consegue prestar conta pelo aplicativo se realmente, né, o que ele recebeu tá batendo exatamente. Isso eles estão na frente. Não, na verdade, no Brasil não tem essa questão de pagar na hora. Se você paga antes ou paga depois, não precisa fazer esse pagamento na hora. Então, assim, o Brasil já está na frente, porque não era para o motorista ficar recebendo dinheiro em espécie. Ah, entendi. Entendeu? Exatamente. A gente tem a nossa legislação aqui. Exato. E tudo. Então, isso o Brasil tá à frente desses países, né? Então, Tá. é um exemplo assim que eu gosto de trazer, porque é cultural, é comum em alguns países da América do Sul esse tipo de tratativa. Você tinha dito no começo da conversa o quanto o Brasil, ele é representativo nos negócios da Drive, sendo o segundo, né? País agora, o primeiro fora do Chile. O Brasil, ele tá oscila entre segundo e terceiro faturamento do grupo. Mas já, a gente não aprofundou o porquê, né? Acabou não aprofundando Sim. o porquê. Bom, é uma pergunta até relativamente tranquila de responder. O Brasil ele é gigantesco comparado aos outros países aqui da América do Sul ou América Latina. Então tem um mercado consumidor muito grande, tem um parque industrial muito grande comparado com esses países. Então é natural que o Brasil em algum momento seja o líder dentro da drive-in como um país que tem o maior faturamento. Isso daí eu acredito. É natural pelas nossas dimensões. Exato, pelas dimensões e demandas. oportunidades. Tá. Porém, é um mercado muito mais concorrido comparado aos outros países. Tem menos soluções a ofertarem, né? Menos concorrentes. Então, ganha na quantidade de oportunidades, porém perde na quantidade de concorrentes. Mas a drive-in se posiciona muito bem aqui no Brasil, né? Então, assim, o nosso crescimento tem sido bem estruturado, né? Então, Quanto que vocês cresceram ano passado? Ano passado a gente cresceu 80%. No faturamento? No faturamento. Uau! E para esse ano, qual que é o planejamento? Planejamento esse ano, próximo a 50%. Por tudo isso que você... E por que vai ser menos? Porque é normal quando você tem um crescimento muito exponencial no ano, nos próximos anos, nem tanto estabilizar. Mas é uma curva muito acentuada, 80%, né? Você manter isso é muito difícil, porque imagina que você vai comparar, cada ano que passa você vai comparando com um valor base maior, né? Então, quanto maior o seu valor base, maior a dificuldade de crescer exponencialmente 80%, né? Então, assim, estamos caminhando próximo a 50%, que também é um resultado muito bom, né? É dobrar, né? Enfim. Mas, e vocês têm algum planejamento para investimento, alguma novidade aí que vocês vão informar trazer aí no segundo semestre? Tem algum spoiler? Eu acho que vão ter novidades de novos países com a Operação Drive-In. A internacionalização é Internacionalização forte, né? Não posso dar spoiler aí dos países, mas novos países devam entrar aí na operação, operando Drive-In. Não são países aqui da região, então acho que já dei bons spoilers aí. E novas funcionalidades, né? Assim,
obviamente que a nossa ideia não é perder o nosso core, a nossa identidade, né? Eu Sim. sou especialista É agregar, né? em planejamento, mas é muito normal ter algumas novas funcionalidades de acordo com novas dores que vão surgindo, né? O mercado ele vai mudando constantemente. Então, é muito normal trazer novas funcionalidades que vão apoiando a nossa solução, né? Legal. Então, Bom, assim, a Drive ela já está caminhando para um cenário de go-to-market, né? Então, apoiar também uma roteirização de vendedores para visitar PDVs, por exemplo, né? Então, em vez de eu roteirizar veículos com cargas, eu roteirizo vendedores para visitas, né? entendi. Então, Vai ampliando, vai né? ampliando. Marcos, muito obrigada pela Imagina. conversa. É sempre muito legal falar sobre soluções logísticas aqui Pode nesse contar comigo. videocast. Gostei muito de tratar esse assunto contigo, Aline. Contem com a Drive-In, conte conosco. Foi um prazer participar. Prazer é todo nosso. Pessoal, obrigada novamente por acompanhar mais um episódio do videocast Transporte Moderno e aquele recadinho de sempre. Gostou do episódio? Compartilhe aí com a sua rede. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para não perder nenhum episódio, de seguir a Transporte Moderno nas redes sociais da OTM Editora, no LinkedIn, no Instagram, para você ficar sempre informado ou informada sobre tudo o que acontece no transporte, em todos os modais e na logística. Até a próxima!